pensando nisso, né, o Tesouro, do ponto agora, acho que vamos puxar um pouco do ponto de vista nutricional, né? Essa segunda fase, que você falou muito bem na fase clara, né? Os nutrientes e tal. Nessa segunda fase, na fase escura, o que seria importante? Eu vou fazer duas perguntas. Para a gente ter essa redução de carbono de forma mais eficiente. E uma coisa que eu sei que você é um assunto que você gosta muito, que é a questão de diminuição de estresse. Porque você falou que a gente tem uma produção de elétrons, de energia, mas a gente precisa ter essa corrente elétrica funcionando. Porque se essa corrente estiver passando eletricidade e se aqui ela não tiver continuidade, a gente começa a ter um acúmulo. E esse acúmulo começa a gerar as famosas espécies reativas de oxigênio. Então, queria que você explicasse um pouco sobre esse processo e como que a gente pode mitigar isso aí. Legal, Du. Bom, uma vez que a planta está transpirando, perdendo água, entrando CO2, saindo oxigênio, ela está convertendo esse CO2 em açúcar. Esse açúcar vai ser armazenado na forma de amido. E aí, muitas vezes a gente vê a planta de milho, principalmente, quando você retira a espiga antes do processo de granação e a planta fica toda roxa, parecendo uma deficiência de fósforo. O que é aquilo lá? É uma quebra de açúcar. A planta, ela fala, opa, tá tendo muito açúcar aqui, eu preciso parar de assimilar CO2, eu preciso diminuir a quantidade de energia luminosa, transformando em energia química. Ela muda a composição dessas estruturas, então ela começa a produzir antocianinas, que tem essa capacidade de arroxear a planta. Ela substitui a clorofila pela antocianina? É uma substituição? Como que... Ela começa a produzir antocianinas e guardar essas antocianinas como uma forma de uma barreira para diminuir a capacidade de luz lá no fotossistema. E aí eu enxergo o quê? Uma planta roxa. A mesma coisa quando a gente enxerga numa deficiência de fósforo. Por que a gente observa o arroxeamento da planta de fósforo? Porque eu tenho uma produção de antocianina. Antocianina é como se fosse um guarda-chuva, um guarda-sol, na verdade, né? Melhor dizendo, que reduz a capacidade de fótons que está chegando na clorofila. Então eu diminuo a capacidade de fótons, a clorofila perde eficiência. Se perder eficiência, ela produz menos elétrons e aí ela produz menos ATP, NADPH, porque não tem fósforo. Como que eu vou transformar o NADP em ATP, que depende de um fósforo? Então, são mecanismos da planta se defender, bloqueando, protegendo como um guarda-sol esse fotossistema. Ela muda de cor, fica roxa, por excesso de açúcar ou por uma deficiência de fósforo, por exemplo, no caso do milho. Acontece que a planta ela produz espécies reativas de oxigênio a todo momento. Então é característica dela. Quando que isso começa a ser ruim para o processo fotossintético? É quando ela não consegue reduzir isso num nível que não cause dano. E aí ela começa a vazar elétrons de forma que ela não tem uma maquinaria, um sistema enzimático, moléculas que ajudam a captar esses elétrons que vão escapando, e aí ele começa a danificar a membrana, a quebrar as células, ele vai danificando e eu tenho esse estresse oxidativo reduzindo a capacidade da rubisco em transformar CO2 em açúcar. E para a gente reduzir esse problema, como que a planta tem mecanismos, né, de produção de algumas enzimas, não só enzimas, né, proteínas e enzimas que diminuem esse dano oxidativo. Quando a gente pensa em capacidade redox, que é de redução e oxidação, quem está diretamente ligado com essa capacidade são os íons metálicos. Então, quando a gente fala de manganês, de cobre, de zinco, pensando na superóxido desmutase, então ela pega o oxigênio que está reativo e quebra ele em H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. E aí eu tenho a catalase, que depende de ferro, controlando o nível de
H2O2, peróxido de hidrogênio, para que isso não danifique. Então, toda uma maquinaria de micronutrientes, ela é importante porque ela participa de constituintes de algumas enzimas que têm essa capacidade muitas vezes eu uso a expressão de faxinar o sistema para que ele não, essa faxina, esse excesso de radicais, excesso de elétrons vazando, não prejudique. Então, quando a gente pensa em sistema antioxidante de plantas, o que eles são capazes de fazer? De faxinar esse sistema, evitando que esse excesso cause algum distúrbio dentro da planta. Uma coisa que eu fico me perguntando às vezes, né? A gente conhece esse mecanismo, mas, por exemplo, você vai pegando essas enzimas, elas são capazes, né, de fazer isso, mas aí a planta ela vai drenar muita energia para fazer isso, né? Porque ela vai ter que pegar um carbono que ela poderia estar usando para acumular amido ou produzir folha para produção desse tipo de enzima, né? O gasto energético é altíssimo, né, para fazer isso. O gasto energético é alto. E olha só, quando a gente olha a planta lá no final do ciclo, né? Então, vou colher o meu talhão de soja, de milho, de sorgo. Quando eu pego aquele resultado final, colhi 140 sacas, 10 mil quilos de grãos, aquilo lá é uma fração de toda a capacidade de produção de carbono da planta. Então, a gente pode dividir esse processo de assimilação de energia na planta em 4. Então, é o grão que eu colho, que corresponde a 25% de todo o carbono, toda a energia, todo o ATP gerado nessa planta, que é o grão. Tá lá, 25%. Os outros 25% é a biomassa. Por isso que a gente tem um índice de colheita próximo a 50. Muito próximo a 50. Então, metade é grãos e metade é tecido. É como sabugo, palha, haste, folha, raiz, que não foi colhido e ficou na área, carbono. Só que aí a gente só completou 50% desse ciclo. E onde que estão os outros 50% de todo carbono, ATP, NADPH produzido nessa planta? A gente pode dividir ele em 2 também. É o processo que a gente chama de respiração de crescimento. Então, para absorver um nutriente, a planta gasta ATP, gasta NADPH. Para fazer uma série de reações químicas, para assimilar o nutriente, o nitrato, assimilar um enxofre, regular a abertura e fechamento de estômago. Isso a gente chama de respiração de crescimento. 25% do carbono é gasto ali. E os outros 25% desse carbono é gasto na respiração de manutenção. Que aí, isso em milho é muito evidente quando a gente planta milho em diferentes altitudes. O primeiro é respiração para ações, reações enzimáticas ali. O segundo é só para manutenção da temperatura. Como assim? Um é para manutenção e outro outro para crescimento, né? Então, toda a energia que eu uso para construir folha, para ativar bombas, para assimilar nutriente, para exudar carbono no solo, a gente fala muito de microbiota de solo, os viventes do solo, né? Eles precisam de carbono. Sim. Da onde que vem esse carbono? Da carbono de crescimento. Crescimento de raiz, exudação, absorção de nutrientes. Todo o metabolismo antioxidante funcionando durante a fase vem da respiração de crescimento. Agora eu tenho uma respiração de manutenção. Qual que é a respiração de manutenção? É manter o tecido vivo. Certo. Por isso que quando a gente vai, por exemplo, um milho... Aproximadamente 25% do carbono para a respiração? 25% para a respiração. Por isso que quanto maior a biomassa, não necessariamente a maior produtividade. Sim. Porque eu tenho um gasto de manutenção dessa planta muito alto, porque tem
tem tecido. E para fazer ele também, já tem um gasto absurdo para fazer e depois manter isso aí, né? Tem para manter. É igual ter uma Ferrari, né? Comprar ela é difícil e depois manter. Manter é mais difícil mais ainda, manter. né? Por isso que a gente anda de Fusca aqui em Piracicaba. Com certeza. Barato manutenção. Mas o nosso índice de colheita é alto, né? A gente gasta pouco. Gasta né? pouco. E vai do mesmo lugar, mesma distância. Só demora um pouco mais, mas chega. Mas chega. Então, o que é essa respiração de manutenção? É aquela que a planta tem o custo para manter a planta viva. Certo. Qual que é o principal aspecto do ambiente que afeta essa respiração de manutenção? Temperatura. Temperatura de dia? Não. Temperatura noturna. Uhum. Por isso que um milho, muitas vezes plantado a 400, 600 metros de altitude, e eu pego o milho lá da região de Guarapuava, 1.100, 1.200, mesma adubação, mesmo híbrido, tudo igualzinho de manejo, um produz 8.000, 7.500, o outro está produzindo 14 mil toneladas. Mas de dia todo mundo tem a mesma temperatura, só que à noite, a respiração quanto maior a altitude, eu diminuo a temperatura, tudo que ele produziu durante o dia, fez açúcar, guardou em amido, à noite ele tem uma demanda de carboidrato menor para respirar, e aí de noite a planta é viva. E como que ela gera ATP? ATP é energia. Ela precisa de energia para manter viva. Mitocôndria, que é o que a gente faz. A gente consome açúcar, amido, proteína, para dar glicose para a mitocôndria, e a mitocôndria pega o oxigênio, libera CO2 e libera ATP e NADPH para funcionar no nosso corpo. O milho de noite é igual a gente. Ele pega o açúcar, pega o amido, pega a mitocôndria, absorve o oxigênio, quebra isso, libera CO2 porque ele está respirando. Então, essa energia de manutenção, quando eu consigo diminuir ela, e aí como que eu diminuo ela? Abaixando a temperatura, altitude, ela sobra mais carbono e por isso que eu colho mais grãos aqui, porque eu estou drenando, favorecendo o acúmulo, reduzindo a capacidade da planta, então, de gastar energia em manutenção. Legal, né, Tesoto? Acho que você amarrou bem. A importância de a gente conhecer a fotossíntese, né? Conhecer todas as reações, mas parece que fica uma coisa muito teórica. Não, mas a gente está... O entendimento de como funciona toda essa maquinaria nos faz compreender por que em alguns ambientes as plantas são muito mais eficientes do que outros. Tesoto, a conversa está excelente. Eu acho que o tempo já avançou bem. Quando a conversa é boa, corre rápido. Eu acho que para a gente caminhando para o final, eu acho que eu gostaria que você comentasse um pouco, e está até um pouco dentro disso, né? Que às vezes as pessoas confundem um pouco questão conceitual. O que seria o metabolismo primário e o metabolismo secundário das plantas? É legal. Então, assim, o que é metabolismo primário? É onde que a gente tem os principais compostos de produção da planta. Proteína, óleos, açúcar, amido. Esse é o metabolismo primário da planta. E o que é o metabolismo secundário? São os compostos que que a planta usa para se defender, para comunicar, para interagir com o meio. Então a gente tem os alcaloides, os terpenos, os flavonoides, pigmentos dentro da planta, que aí a gente tem a via do metabolismo secundário. Então, até essas enzimas de defesa, né? As enzimas de defesa. Algumas enzimas de defesa. Então, essa definição de primário e secundário é igual a gente define macronutriente e micronutrientes. É muito mais por concentração do que o primário é mais importante que o secundário? Não. Os dois são, importância fisiologicamente, a mesma coisa. Então, nitrogênio é mais importante que zinco? Eu acho que a comparação ficaria até melhor do macro primário e macro secundário, né? Que tem aquilo ali é questão de legislação, né? Que é para a gente tentar, muitas vezes, simplificar e
separar para a gente, porque não dá para entender o todo de uma vez só, né? A gente vai separando o que é carbono, o que é enxofre, o que é nitrogênio, mas a planta ela não sabe, ela funciona tudo ao mesmo tempo. É porque a gente ouve muito pessoal na prática, a gente tem que favorecer o primário e tentar que a planta gaste menos com o secundário, mas isso é muito relativo, né? Porque às vezes ela gastando no secundário vai propiciar que ela tenha um bom funcionamento do primário, né? E assim, o próprio melhoramento genético, quando eu dreno maior reserva para enchimento de grão, para amido, para proteína, automaticamente sobra menos carbono, menos energia para o metabolismo secundário. Então, quando eu pego aqueles híbridos bem antigos, não entrava doença, não precisava fazer aplicação de fungicida, né, muito pouco adubação, ciclo bem mais longo, era uma planta bem mais resistente em termos de tolerância a estresse e a patógenos, só que ele era pouco produtivo. Então ele drenava muito mais energia ou tinha uma oferta maior de carboidrato para o metabolismo de defesa, de relação com o ambiente. A partir do momento que a gente começa por melhoramento genético, direcionar uma maior quantidade de carbono, de açúcar, amido para estruturas que eu colho, grãos, quando a gente pensa em soja, em milho, automaticamente que começa a diminuir a quantidade de carbono que eu usaria para o metabolismo secundário. Por isso que a gente começa a falar que as plantas mais produtivas têm uma menor capacidade de tolerar estresse abióticos, ou seja, radiação, seca, salinidade, e bióticos, pragas e doenças, porque eu drenei maior carboidrato aí para o metabolismo primário, que é a produção de grãos. Muito bom, muita informação, pessoal. Acho que quem for escutar isso aí, acho que vai ter que escutar mais de uma vez, né, para gravar toda essa cabedal de informação, muito, muito bacana. Tesoto, obrigado por essa aula magnífica aí. Você tem mais alguma consideração que você acha que seria importante, que a gente não abordou durante a conversa sobre fotossíntese? E pode fazer essas considerações finais. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Legal, eu que agradeço. Espero que o pessoal que escute esse podcast, num primeiro momento, fala, nossa, quanta informação, vou ter que escutar de novo, né? Mas eu acho que toda a prática de manejo que a gente faz, inseticida, fungicida, herbicida, manejo de irrigação, adubação, é simplesmente porque a gente está tentando maximizar esse processo. Então veja que antes de ser um bom produtor, conseguir construir essa planta produtiva, eu tenho que entender esse processo de forma como ele funciona, o que interfere nele. Porque o que eu colho lá no final é resultado de todo um esforço produtor, planta, para maximizar o acúmulo de carbono, que é do processo da fotossíntese. Muito bom. Pessoal, espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo. Tesoto, obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima, Edu. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.